Analisar as amizades. Eu decidi gravar uma aula especial e somente sobre isso, porque ela é uma questão muito importante em qualquer parte, em qualquer situação, em qualquer etapa da nossa vida, e ainda mais importante nessa fase de adolescência que não acaba nunca mais, tá? Por que ela é tão importante? Porque nós vamos montando o nosso círculo de amizades na escola, né, ou com outras pessoas que nos apresentam novas pessoas, nós vamos nos conhecendo, depois nos tornamos amigos, certo? E o tempo vai passando e vai passando, né, e nossas amizades vão mudando, né, ou algumas se mantêm as mesmas, outros aumentam o número de amigos, outros diminuem, não é? Aí também varia e depende muito do que é o seu conceito de amizade. Mas a questão é a seguinte, que nós temos que ver para onde que essas amizades estão nos levando, certo? Então nós temos uma tendência quando nós achamos que somos adolescentes, não é? Nessa etapa da vida, de ser influenciados por pessoas mais velhas ou pessoas até da mesma idade, pelo seguinte fato: se nós somos adolescentes ainda, indiferente da idade, se nós temos 12, 15, 20 ou 30 anos, mas se nós somos ainda adolescentes, tá certo? Isso significa que você não é nem mais criança e muito menos adulto, né? Então você é um adolescente ou um eterno adolescente. Se nós formos ver essa parte da nossa vida, se nós somos influenciados, essas pessoas com quem nós convivemos, elas vão tapar um buraco que há em nós. E nessa fase da vida, enquanto a gente ainda não virou um adulto de fato, a gente não tem ainda uma maturidade, não tem ainda as responsabilidades necessárias para se tornar um adulto, essas amizades, elas vão direcionando nosso futuro, não é? Ou quando nós temos algum problema na família, de que a família não é tão bem estruturada, ou de que a família não te deu alguns nortes, não deixou claro algumas situações. E o que acontece é que nós acabamos sendo guiados pelas nossas amizades, não é? Por quê? Porque a gente tende a seguir outras pessoas. Ou a gente segue os valores que a nossa família nos passou, ou a gente segue alguns valores internos nossos, só que aí esses valores internos nossos, eles já são muitas vezes criados com base numa influência de outras pessoas, não é mesmo? Ou nós seguimos nossos amigos, ou quem nós achamos que são nossos amigos, porque o ser humano, até uma determinada etapa da vida, isso não tem idade, varia de uma pessoa para outra, ele quer se sentir aceito, ele quer se sentir incluso em outros grupos, certo? Então, para isso, ele vai deixando as coisas dessas amizades, essas influências, ir preenchendo ele, enquanto, na verdade, ele devia estar preenchendo esse vazio que ele tem com responsabilidades, com trabalho, com boas ações, com amor, com servir outras pessoas e várias outras coisas que nós abrangemos aqui nas outras aulas. E aí
essa situação, essa circunstância de se deixar, e muitas vezes também de forma inconsciente, se deixar ser moldado, influenciado por essas pessoas que estão à nossa volta, a gente forma a nossa personalidade baseado nisso. Então nós precisamos, em um determinado momento da vida, analisar as nossas amizades e verificar e pensar o seguinte: para onde essas amizades estão nos levando? Não é? Para onde essas amizades estão nos levando? Porque a vida ela tem muita coisa boa e a vida tem, principalmente hoje em dia, onde as coisas mudaram, onde não se há mais aquela cultura de sair de casa logo, de construir sua própria vida, construir seu próprio futuro. Então a gente vive num ambiente muitas vezes cômodo, onde a gente não precisa fazer nada, a gente tem a comida na mesa, muitas vezes o dinheiro até no bolso, enfim, não temos uma real responsabilidade, não sentimos o peso da vida e temos muitas oportunidades de sair, de fazer festa, esse tipo de coisa. Nós somos muito facilmente influenciados, certo? E eu passei por esse período, tá? Eu passei por esse período. E é um período muito bom. É um período muito bom. É bom você curtir a festa, é bom você ir dormir mais tarde, acordar mais tarde, é bom você curtir coisas novas, experimentar coisas novas, novas amizades. Então, quanto mais coisas você vai aderindo, mais amizades você vai tendo, porque você vai tendo mais coisas em comum com aquelas pessoas, e então elas vão te abraçando, elas vão te colocando e te inserindo naquele grupo. O problema é quando isso não tem fim, e aí nós precisamos perguntar para nós mesmos: como dar um fim nisso? Precisa ter um fim? Como descobrir se nós estamos nessa direção ou não? Então, um primeiro ponto, você pode olhar para os seus amigos e ver onde eles estão, o que eles conquistaram, o que eles construíram, em que circunstâncias eles estão contigo, em que circunstâncias eles te abraçam, em que circunstâncias que você pode contar com eles e eles podem contar com você. E a partir daí, você ir vendo em que situação você está quanto a esse nível de amizade, certo? Então, olhando para isso, eu não tenho dúvidas que você vai perceber ou vai sentir alguma coisa, não é? E aí, o que você precisa fazer? Eu vou exemplificar com base aqui no que eu fiz e no que eu faço, não é mesmo? Porque a gente vai construindo essas amizades ao longo da vida, ao longo da escola, e se você faz um amigo lá no início da escola e fica com ele até o final, às vezes, da escola ou da faculdade, lá se vão 15 ou 20 anos, não é mesmo? Então, poxa, às vezes você vai olhar para esse cara e vai ver, mas esse cara não está na situação que eu estou querendo, tá? Então eu tenho que deixar de ser amigo dele? Não, não necessariamente, né? Desde que você tenha maturidade para isso, tá? Então, o que eu faço hoje, o que eu busco fazer hoje, tá? Ainda mais eu que fui pai cedo e dos meus amigos, dos meus colegas, mesmo tantos anos depois, eu ainda sou o único que sou pai e que tem mais filhos ainda nem se fala, não é? Sou um dos únicos que mora fora de casa, um dos únicos que tem casa própria, por exemplo, não é?
E não é desmerecendo os outros, jamais, jamais, jamais. Cada um com as suas circunstâncias, cada um no seu tempo, cada um que sabe o que é importante para si nesse momento, né? Mas é só para exemplificar e para tentar deixar a situação o mais clara possível para você, tá? O que eu faço hoje é entender a circunstância de cada um, onde cada um está e para onde cada um iria me levar. Por quê? Eu não iria descartar e destruir todas essas amizades, não é? Então, é bem importante um conceito seguinte, de que as amizades lá da infância, da adolescência, vamos considerar que elas não valem mais nada. E por que elas não valem? Porque elas não têm valor, não é? Afinal, nós ficamos amigos uns dos outros porque ambos gostavam de futebol, ambos gostavam de brincar de carrinho, ambos gostavam de jogar videogame, ou ambas gostavam de brincar de boneca, ou ambas gostavam de cantar, ou esse tipo de coisa. Então, isso ainda não são valores. Então, será que nós podemos chamar isso de amizade? Então, o que nós precisamos ver? Nós precisamos reconstruir as nossas amizades. Não precisamos chutar essas pessoas para escanteio, ignorar elas, tentar dar lições de moral nelas, tentar dizer para elas o que elas têm que fazer da vida, nada disso. Nós, perante elas, não somos ninguém para isso, nós não sabemos, às vezes, as reais necessidades, as reais circunstâncias, as reais vontades dessas pessoas, então nós não temos esse direito. Mas nós precisamos reconstruir nossas amizades de forma que a gente saiba separar as coisas. Então, o que eu faço hoje? Eu sou um cara que hoje eu tenho filhos, tenho esposa, tenho casa, tenho muito trabalho para fazer. Então, o que eu menos tenho hoje é o quê? Tempo. Então, automaticamente eu deixei muitas amizades de lado, deixei de fazer muitas coisas, não é? Até porque eu gostaria de ter, por exemplo, mais tempo com os meus filhos. Então, e com a minha esposa. Então, se eu, por exemplo, não consigo dar o tempo suficiente para eles, eu não vou gastar esse tempo que eu poderia, às vezes, estar mais com eles, para estar com outras amizades, certo? Então, há um afastamento natural de acordo com os seus objetivos. E quanto a essa questão das amizades, da mesma forma que é natural, muitas vezes, você se afastar de alguns amigos por circunstâncias próprias tuas, como o exemplo que eu dei, onde é normal eu priorizar a minha família, já que eu não tenho tanto tempo quanto eu gostaria para eles, eu acabo tirando esse tempo naturalmente de outras coisas, e uma dessas coisas é a convivência ou algumas coisas que eu costumava fazer com os amigos. É também totalmente natural que os próprios seus amigos também se afastem de você. Por que isso? O Ícaro de Carvalho, que é uma pessoa, eu também recomendo seguir, ele sempre diz, ele tem uma frase que diz assim: o cancelamento começa em casa, não é? O que significa isso? Significa que nem as pessoas próximas de você, muitas vezes, vão te apoiar. E essas pessoas, elas não vão suportar as suas promessas de sucesso, e elas também não vão suportar, muito menos ainda, o seu sucesso quando você chegar lá. Por que isso acontece? Porque nossos amigos, geralmente, eles têm circunstâncias, por mais que elas nunca são iguais, mas muitas vezes elas são parecidas. Por quê? Porque vocês têm a mesma escola,
vocês têm a mesma educação, vocês têm condições financeiras às vezes parecidas, não é mesmo? E acontece que como que um se dá bem e o outro não, né? Como que um promete, um tem a ousadia de imaginar um dia se dar bem e o outro não é? Então é natural esse afastamento também por parte dos nossos amigos, muitas vezes, não é? E quando eu falo de promessas ou de sucesso, eu não estou aqui falando de grandes coisas, não, mas sim de pequenas escolhas. Desde o momento em que você escolhe na sexta-noite estudar ou trabalhar ao invés de sair, e ou você altere sua rotina, ou você tem algum pequeno objetivo, e são nesses pequenos atos, nessas pequenas coisas, que isso já começa a acontecer, e isso também é totalmente natural. E outra questão é você meio que classificar os seus amigos. O que que significa classificar os seus amigos? Você saber que você vai ter diferentes amigos, diferentes conhecidos, e vocês são pessoas diferentes, são pessoas com gostos, circunstâncias, objetivos diferentes. Porque vocês são seres humanos diferentes. E se nós formos ficar descartando as pessoas por causa desse tipo de coisinha, porque isso diante da vida são coisinhas, são pequenos detalhes, você não vai mais ter amigo nenhum e muito menos eles vão ser seus amigos. Então você tem que saber o quê? Você tem que saber que você tem amigos para o churrasco, você tem amigos para tomar uma cerveja, você tem amigos para ir para balada, você tem amigos para ir jogar um futebol, você tem amigos para jogar videogame, você tem amigos ou amigas para tomar um tererê, não é? E muitas vezes, esses mesmos amigos não são os mesmos amigos que você talvez vai conversar algum assunto mais sério, sobre, por exemplo, vai conversar sobre religião, vai conversar sobre a vida, vai conversar sobre trabalho, não é? Porque essas coisas, esses outros círculos também te trazem algumas amizades. Da mesma forma que às vezes essas outras amizades, você não vai querer fazer um churrasco e tomar uma cerveja com esse cara que tu fez amizade no trabalho. Porque esse cara é um saco para isso. Ele é muito bom para conversar sobre trabalho, ele é muito bom para compartilhar experiências, conhecimentos, ele te ajuda muito. Porém, para tomar uma cerveja e um churrasco, ele talvez não seja bom, não seja legal sair fazer essa coisa com ele, porque ele não para de falar disso, ele só sabe falar isso, não é? Então, existem esses dois pontos. Então, inicialmente, você classifica seus amigos, descubra para cada amigo qual é o perfil dele, não é? Então, isso é muito importante e isso não vai influenciar diretamente no que você é, com quem você convive, você não vai deixar ninguém totalmente de lado, não é mesmo? Então você precisa ter consciência disso e você precisa ter também a consciência de que se você tiver e possivelmente você tenha amizades que ainda falta preencher aquele vazio, você precisa ser aquela pessoa que vai influenciar a outra pessoa de forma positiva, levar ela junto para cima, não é mesmo?
Então é muito importante também você ter essa consciência, tá certo? E outro ponto importante também, que não é porque você agora, a partir de agora, vai classificar suas amizades, vai saber que um amigo é melhor para isso e outro é melhor para aquilo, que você também não vai descartar as amizades ruins. Porque existem amizades ruins. Existem pessoas que só são também amigas na boa. Isso não é amizade, não é? Quando a gente vai para uma festa, por exemplo, a gente eu passei por isso, eu já fui em muita festa, já fiz muita festa, já tomei muita cerveja. Então, quando você vai, por exemplo, para uma festa, você abraça dezenas de pessoas, porque está todo mundo feliz, todo mundo num ambiente alegre, todo mundo alterado, né? Indiferente do que tenha feito essa pessoa ficar alterada, não é? Então você dá abraço, você dá beijo, você conversa, você é amigo. Mas será que isso são amizades, né? E se você precisar de uma dessas pessoas no dia seguinte, elas vão estar lá, não é? E se você cruzar na rua por essa pessoa que no dia anterior você deu um abraço, um oi, conversou, você vai de novo parar, dar um abraço nela e conversar? Ou você não vai mais ter assunto com ela porque vocês não estão mais naquela situação que por um momento acabou unindo vocês? Certo? Então são esses tipos de situações que a gente tem que ver. E ao mesmo tempo nós também não podemos esquecer que não é simplesmente pegar e cortar tudo da nossa vida, não é? Porque nós precisamos também de um momento na vida de lazer, um momento de socialização, algo que nos dê um prazer, não é mesmo? Então, nós precisamos saber separar todas essas coisas, tá certo? Então, comece com esse pensamento, tá? Reveja suas amizades, reveja suas atitudes, reveja quem você é, quem são seus amigos, para onde você está indo, para onde eles estão te levando, para onde você está levando eles. Classifique esses amigos inicialmente, reveja seus valores, reconstrua suas amizades, deixe de lado quem você vê que não serve para nada, né? Falar bem abertamente, certo? Então, você fazendo isso, você com certeza vai conseguir não só manter essa mentalidade, mas principalmente, às vezes até mesmo criar a sua própria mentalidade e uma mentalidade que funcione especificamente para você.